Olá, tudo bem? Você está no Econotel, Economia e Teologia Cristã. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje no nosso episódio vamos falar um pouquinho sobre. Ainda estamos um pouquinho numa toada um pouco mais teológica, um pouco mais de texto bíblico, seguindo aí nos últimos episódios que a gente já trabalhou aí sobre uma questão mais de Estado e questão um pouco mais teológica, só que assim, a parte teológica é um pouco mais bíblica, um pouco mais de texto bíblico, tá? E aí, para a gente poder trabalhar um pouquinho, eu tô aqui com o Thiago. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Estamos aí para abordar essas questões aí, como bem pontuou o Alexandre, né, esse primeiro ponto aí. Estamos mais com os textos bíblicos, né? Estamos mais fazendo essa abordagem mais teológica, assim, um pouco mais teológica do que propriamente econômica, né? E citando os, o, o desenvolver do Estado, assim, na história bíblica. E É, principalmente na história cristã, né? Porque sim, a base do nosso cristianismo é justamente nesse período histórico que a gente está vendo aqui, é justamente na parte do Antigo Testamento, né? Que a gente está trabalhando, né? E aí, só para a gente fazer uma conexão com os outros eventos que a gente já viu, né? A gente trabalhou, por exemplo, no último episódio dessa sequência, né? Eu tô falando sequência porque tem umas novidades rolando por aí, né? E talvez para você que esteja ouvindo, já tá ouvindo as novidades no meio das conexões, tá? Então, assim, no último podcast que a gente gravou aqui sobre essa atuada mais histórica, a gente tratou justamente a questão dos juízes, né? De um período que é engraçado. E aqui, esse iníciozinho que a gente está fazendo aqui de texto bíblico, de teologia, a gente está fazendo mais uma questão exegética, né? Mais de exegese. Claro que a gente está pegando num ponto mais específico, é analisar a exegese, não do texto em si, mas as questões principalmente políticas e econômicas, né? Mas fazendo exegese do texto. E aí, o texto que todo mundo. Eu já cansei de ouvir pregações disso. Todo mundo critica muito naquela parte lá de Juízes, né? Onde cada um fazia o que bem pareceu aos seus olhos, né? E esquece que essa passagem não é uma questão. Claro, tem a questão teológica ali no meio, a questão de pecado e tudo mais, sim, tem, mas se a gente observar o contexto de onde esse texto está inserido, não é para uma questão assim, cada um fazia o que era bom aos seus olhos e cada um se matava, né? A gente tinha, por exemplo, todo mundo era armado, né? Aí no meio da rua tava todo mundo se matando, né? Que é o pensamento que os caras têm hoje em dia. Solta as armas aí e vai virar eu tô com Big Bang na cabeça, não, Bang Bang, né? Vai virar Bang Bang, Velho não, Oeste, né? Eles têm isso. Pois é, então, aliás, o texto não, o livro, que é um livro todo, que é o livro de Juízes que a gente já comentou, que é completamente contrário a isso, né? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, em outras palavras, cada um cuidava da sua vida, não tinha um Estado centralizado, né? Que é essa o enfoque da exegese que a gente está fazendo, né? A centralização do Estado ali no período de nascimento da nação de Israel, que ainda não é nação, ainda está. Eles tinham acabado de sair da terra do Egito, ainda estavam enfrentando ainda as conquistas mesmo, no plural mesmo ali da terra ou das terras de Canaã, era entre as tribos, né? Era, entre as tribos também, então eles tinham uma união muito grande entre eles justamente na hora de um ajudar o outro. Porque Josué, no livro anterior, fez o quê? Dividiu as terras, ó, tá aqui o pedaço de cada um, e o que que cada um tem que fazer? Vamos colocar um rei, vamos colocar um ditador para mandar. O texto é explícito. Tá a divisão da terra, cada um vai conquistar o seu pedaço de terra que está dividido aqui. Então você tem a tribo, que é como se fosse, colocando os nossos tempos atuais, seria assim: você tem o estado do Goiás, você tem o estado da Bahia, então dividiu o território ali, tá? E aí, aquela tribo tinha que conquistar aquele território, e aí você tinha subdivisões, que é o equivalente às cidades, né?
as cidades, as famílias, aí cada um ali, se cada um, e aí é que tá a sacada do texto que ninguém coloca aí, se cada um tivesse feito o seu papel de conquistado, tivesse conquistado ali o seu pedacinho, o seu bairro, a sua cidade, a sua tribo, a gente não teria problemas que são observados no livro de Juízes, né? Tem diversos problemas de nação invadindo enquanto eles estão tentando conquistar ali, mas tem uma mistura muito grande, eles não conquistam a terra como deveria conquistar, e também não vai ter, e aí é o que a gente já comentou um pouquinho, e aí a gente vai acabar amarrando com o episódio de hoje, não teria a grande bomba que eles inventaram, que era, olha, todo mundo tem rei, vamos colocar um rei aqui pra gente? O que pode dar de errado, né? Pois é. Aí você tem o texto de 1 Samuel até Malaquias dando literalmente tudo errado, né? O que pode dar errado, né? Simplesmente tudo, né? Exato. Porque até esse tempo, até a gente poderia pensar nas lideranças como o que se chama liderança natural, né? Se a gente pensar assim, desde Moisés, né? Foi levantado por Deus, mas tem a aceitação do povo. Claro que teve rebelião contra Moisés também, mas a maioria do povo reconhecia, né, como uma liderança natural. O próprio Josué, né? Sucessor. Então não teve eleição lá? Que distribui os pedaços ali, o que demarca as terras, vamos dizer assim, né? Exato. Essas questões. Os juízes eram lideranças naturalmente naturais, reconhecidos, né? E a gente tem, claro, o juiz que mais aparece é Samuel, né? Que mais aparece no contexto. Assim, tem 2 livros, né? Só dele. Só dele nesse contexto, mas a gente pode pensar nessa coisa de que não era uma autoridade imposta, era uma autoridade levantada por Deus. Levantada por Deus, esse é o detalhe. Não, levantada por Deus e o povo que se guiava pela mesma lei ali, no caso a Torá, né? Especificamente a Torá reconhecia essa autoridade, né? Reconhecia tem essa questão assim, não é essa coisa do estado impositivo por ser colocado. Simplesmente impositivo, assim, vamos dizer, né? Vamos dizer que não. Que é o que eles vão trocar, né? Eles vão trocar esse sistema de lideranças naturais, né? Embora, claro, como a gente vai ver, né? Deus aponta os reis ali, mas Deus aponta os reis, mas vai ter essa questão depois, até adiantando um pouco do episódio, essa questão hereditária que depois lá dá confusão, né? De quem fica com o reino. Só o problema lá de Salomão, né? Com suas concubinas e até Salomão que fez besteira. Não sei se foi Salomão que fez besteira, foi as mulheres que ele casou que fez besteira, ou os dois também. Dá para jogar a culpa nos dois também, né? E o interessante dessa parte aí que Deus coloca é que não tinha eleição, né? Não tinha eleição, não tinha urna eletrônica, não tinha contagem de votos, olha só que legal. Não tinha democracia. Não tinha democracia na época de Israel e funcionava a coisa. Só para. Não é nenhuma questão de datação de episódios, mas só para quem estiver ouvindo aí ter uma ideia, no momento que a gente está gravando esse episódio, ainda não passamos pelo. Estamos no ano de 2022, mas ainda não estamos não passamos pelo período eleitoral. 2022 aqui no Brasil tem eleição, muito provavelmente 2 turnos ainda, né? Como é que o pessoal, o jornalista que gosta de falar que é a festa da democracia, né? As eleições, né? Pois é, não tinha festa da democracia lá em Israel, né? E a coisa funcionava, né? Que era o próprio Deus que escolhia, né? Então, será que é melhor? Mas aí, será que é melhor? Não, vamos ver pelas evidências aí, nesse caso, evidências bíblicas, né? Então a gente tinha falado amarrando o laço aí com o episódio anterior, a gente tinha falado sobre o período dos juízes. Depois a gente até comentou bastante sobre o desejo de Israel de se ter um rei, né? E aí a gente até trabalhou um pouquinho com o texto de 1 Samuel 8, né? Que aonde Samuel já está bem idoso, né? Ele é o último juiz dessa geração de juízes que Deus sempre levanta, e é o próprio Deus que levanta para ter
vamos dizer assim, para fazer aquelas funções que seria o equivalente hoje em dia de um juiz, de um administrador, mas não é um ditador, não é um governante, não é um presidente, não é nada disso. É apenas para ter um guia, seria o equivalente posteriormente, depois de Samuel, seria o equivalente aos profetas. Na realidade, Samuel já é o primeiro profeta que nós temos, profeta como profissão mesmo em si, é o primeiro que nós temos aí em Israel. E profeta, só colocando mais uma pitada teológica aí, não tem nada a ver com a nossa temática, mas só explicando, até para quem não conhece de texto bíblico, profeta, a função de profeta, podemos até chamar de profissão de profeta no Antigo Testamento, não é o que nós conhecemos hoje em dia, século XXI, de profeta, aquele cara que levanta no meio da igreja e fala um monte de coisa, qualquer coisa do tipo. Não, profeta não é isso, tá? Profeta nessa época era o cara que estava com a Torá, ou seja, com a lei, o Pentateuco na mão, e brigando com o povo, ou brigando com o rei, na época dos reis, né? Falou, olha, vocês estão se desviando, tá aqui a lei. Era uma espécie de, como se fosse uma régua, o cara que meio que nivelava todo mundo, olha, vocês estão se desviando aqui da lei e tudo mais, o rei está se desviando, e isso deu muito ruim para profetas, por exemplo, na época de Acabe, um dos reis que a gente tem aí depois de Saul, né, Acabe simplesmente começa a matar profeta, porque Acabe dá uma desviada legal, né, aí os profetas estão ali tentando corrigir Acabe, né, e Acabe tá passando a faca, né, na realidade, mais por causa da mulher dele, né, Jezabel. Inclusive, um dos profetas desse período, talvez até o mais conhecido, que é o profeta Elias, a Jezabel manda uma caçada, né, coloca a cabeça de Elias a prêmio, e o cara sai literalmente fugido, né? Então, profeta nesse período era isso, era esse tipo de pessoa. E aí o É Samuel, como uma espécie de legislador, né, também, né? Porque, legislador, exatamente, né, estava guiado tentando ali lembrar. e quase que numa espécie assim, a grosso modo, assim, fazendo um anacronismo tremendo, como um common law, né? Como ali alguém Um que common law. revela os costumes ali, né? Alguém que É o juiz mesmo naquela profissão. Sempre que eu ouço common law e tudo mais, essa expressão de revelar os costumes, né? Que é a definição de julgamento lá da época do Império Romano, eu sempre lembro das aulas do Xavier. do Xavier. Não tem como não lembrar das aulas dele lá do curso de Direito, né? Que o juiz ele fazia literalmente isso. O juiz, o legislador, ele não escrevia leis, ele não colocava as coisas. Ele simplesmente falava o seguinte, quando tinha uma causa, né? Não, aqui a gente tem um problema para resolver. Tá. O que tem na lei já escrita, já a gente pode até falar de uma questão um pouco mais de lei natural, ou seja, qual que é o costume, qual que é a lei que vocês têm entre si, já assim, não é uma lei escrita, não é uma lei tipo Constituição, leis ordinárias, não, qual que é a lei que vocês têm aí internamente? Seria como se fosse o regimento interno, né? O regimento interno da Câmara, do Senado ou do STF, né? Que tá um pouquinho acima. Não, deixa pra lá, que eu não quero ser preso. Não falei nada, tá? Então, o regimento interno dos órgãos. Qual que é o regimento interno que tem aí na sociedade israelita, né? Qual que é esse regimento? Aí o profeta, o legislador e tudo mais, ele revelava qual que era o costume que estava sendo, que o pessoal já aplicava, né? E aí ele falou, olha, o costume é esse aqui. Então, tem que ser feito o quê? Exatamente o que sempre foi feito. Acabou. E ali encerrava a discussão, né? Inclusive, a Bíblia não é explícita com relação a isso, porque a Bíblia não tem ideia de ser um manual de história jurídica, alguma coisa do tipo, mas dá pra gente entender que era algo mais ou menos parecido ali no período dos juízes. O período dos juízes parece que era mais ou menos assim. Tinha essa ideia, né? Essa forma de operar o direito, vamos dizer assim, né? Sim, porque a Torá, né, é a lei religiosa e civil juntas, né, Esse civil. conjugadas nesse contexto e essas lideranças reconhecidas, levantadas por Deus, reconhecidas pelo povo, acatavam as diretrizes, vamos dizer assim, né, as diretrizes e Uhum. quando
tinha algum desentendimento entre duas partes, aí menos eram reconhecidas também para julgar os casos, né? Os Que vinham, casos, chegavam até eles aí de ambas, não, de todas as tribos. né? E a gente tem. E isso, na realidade, começa lá com Moisés, né? Moisés, quando tá lá no deserto do Sinai, ele já começa com isso. E até o sogro dele, o Jetro, né? Ele até. Porque só tinha Moisés de legislador para fazer toda esse tratamento. E até o sogro de Moisés, o Jetro, fala: não, olha, só você não dá. E aí ele começa, vamos dizer assim, instituir as instâncias, né? Vamos dizer assim, quase as instâncias, primeira instância, segunda instância, né? Começa justamente ali. E essa ordem costumeira continua rolando, né? Vai rolando até o período de Samuel, que é o que nós temos aqui. Porque aí depois vem Samuel, aí vem a rejeição do povo a Samuel, e como a gente já comentou no episódio anterior, nessa rejeição. E aí o texto bíblico ele é mais explícito, né? Uma rejeição a Deus, porque na medida lá em 1 Samuel ele é bastante explícito. Ah, no versículo, deixa eu só pegar o versículo aqui. O versículo 7 de 1 Samuel. É o que Ele diz, né? até Eles não rejeitam a ti, né? Que Deus diz a Samuel, né? Não rejeitam a ti, isso, mas a mim, né? Para que eu rejeitam não a reine mim. sobre eles. Eu não Isso. É estou no de versículo cabeça aqui, mas 7, acho que né? é que, que é que é esse o texto, né? É 7 mesmo? É o 7. É É 1 o Samuel 7. 8, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do teu povo, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Porque ali o povo está discutindo com Samuel para rejeitar, né? Aliás, para colocar um rei igual às outras nações. Aí Deus está falando com Samuel: pois não tem rejeitado a ti. Ou seja, se quer colocar um rei, é justamente para tirar o sistema que era vigente de Deus, o sistema de juiz, que no caso Samuel era o juiz. Então, eles estavam rejeitando o sistema e rejeitando Samuel como juiz, né? Porque os próximos que viriam ali ia ter alguma outra forma de liderança dentro dos juízes para adentrar na sequência de Samuel. E aí Deus está falando: não estão rejeitando a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu, próprio Deus falando, não reinar sobre eles. Ou seja, Deus reinava no povo através do juiz, que é o que estava acontecendo antes. Que é o que estava acontecendo em todo o livro de Juízes que a gente já viu, em todo. E assim, porque tem a crítica que o pessoal fala: cada um fazia o que era bem parecido aos seus olhos. Pois é, faziam nesse sentido mais terreno, porque quem mandava e quem reinava, de acordo com 1 Samuel 8, versículo 7, é o próprio Deus. Então estão rejeitando assim, estão rejeitando Deus, estão rejeitando Samuel, estão rejeitando o sistema que se tinha ali, que é o sistema de juiz, né? E aí a gente vê Samuel buscando, foi procurar um rei para se colocar, e aí a gente tem a entrada de Saul, né, como o primeiro rei de Israel, né? E Saul tem todas as características lá de um grande rei e tal, que era exatamente como o povo pedia, né? A gente quer um rei e tal para ir na nossa frente, para a gente poder ser igual às outras nações. Então você não ia colocar um cara franzilinho ali e tal, meio fraco, que não gaguejava. Não, você ia colocar um cara altão, forte, bonito à vista. E o próprio texto aqui de 1 Samuel menciona as características físicas. Esse é o ponto, as características físicas de Saul, que inclusive você tem uma média estatura, né, de toda a população, e ele tinha uma altura maior do que a média. E era um cara forte, era um cara, assim, era o fenótipo perfeito de um rei. Um cara grande, forte, bom para batalha, treinado, falava bem. O que, o que pode dar errado nisso? É o cara que é o nosso rei, vamos colocar rei. Aí Saul foi lá e Samuel foi lá e tá bom, é esse? Vocês querem? Então tá, coloque.
Em momento algum, há uma consulta entre o povo e Deus, ou entre o povo via Samuel e Deus, se Saul realmente era o rei escolhido por Deus, que está explícito no texto, é escolhido pelo povo, Sim. não escolhido por Deus, né? E aí tem lá no texto de 1 Samuel capítulo 10, né? Porque no 1 Samuel capítulo 8, nos textos um pouquinho mais para frente, lá no versículo 11 em diante, Samuel fala, tá, vocês, já que vocês querem um rei, então, Deus disse que o rei que vocês vão escolher vai ter essas características. Aí faz uma lista de características. Em outras palavras, é o equivalente a o rei que vocês querem, na realidade vai ser o cara que vai mandar em tudo, todo mundo vai ser escravo desse rei e tudo vai ser dele. Vai Aí o confiscar o povo, melhor da sua produção, né? Vai confiscar melhor da produção, exatamente, vai nada, tirar os servos, vai. Alistamento militar obrigatório. alistamento. Eu tava procurando esse versículo aqui, e é obrigatório, tá? Não é escolha, não. É tipo, Isso. não é, a gente não tá falando de Brasil, tá? A gente tá falando de Israel no século, vou arredondar aqui, século 10 antes de Cristo, tá? Não é Brasil século 22, tá? E ainda tem isso. Até aqui, ó. E tomará as vossas filhas para perfumistas e cozinheiras e padeiras, vai tomar o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, porque vinhas, olivais e terras que tem essa produção, que ali Israel é meio desértico, né, a parte geográfica dali. Então, assim, o melhor que tem é de quem? É do rei. Tá, mas eu consigo ainda plantar uma vinha, um olival ali meio que no deserto? Pois é, esse também vai ser dele, tá? Aí eu vou fazer o quê? Bom, vai procurar o rei. Literalmente. E as vossas sementes, é tudo dele, os vossos servos, os melhores dos vossos moços, né? Nesse sentido de alistamento para compor o exército, vai ser tudo dele, vai ser. E aí vocês vão achar ruim, mais legal esse versículo 18. Então, naquele dia, no dia que tudo tiver bagaçado, em outras palavras, tá? Naquele dia, clamareis por causa do vosso rei. O rei de vocês, ele tá pesando a mão, né? Pois é, que vós houverdes escolhido. Quem escolheu? Povo. Aí o que Deus vai fazer? Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Tá aí o Assim, que vocês queriam, né? Se virem. não, e assim, e o texto é, versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse: não, mas haverá um rei sobre nós. Aí Deus olha lá do céu e fala: tá bom, vai, vocês querem, então toma. E deu um rei. E deu o rei, tá? E aí, ela fala: não, porque a gente quer ser como as outras nações, o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Pois é, mas isso são as palavras do povo. Nas palavras de Deus não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, assim, em linhas gerais, o que o povo está pedindo aqui é justamente: Deus, coloca Estado sobre a gente, porque a gente não quer o Senhor reinando para a gente. Assim, de uma forma livre, tá? A gente ainda vai ter, no meio desses podcasts que a gente vai ter, a gente vai ter ainda específicos ainda sobre definição de Estado e tudo mais, inclusive. A gente vai até convidar, a gente quer, não vamos anunciar nenhum nome ainda, porque ainda está em negociação, mas a gente ainda quer convidar ainda pessoas específicas e bem estudadas nessas áreas para trazer essas definições, né? E é claro que as definições de Estado, as coisas todas que a gente já tratou até um pouquinho aqui, lá no primeiro episódio, inclusive, a gente vai aprofundar essas definições. É claro que a definição que nós temos hoje de Estado é um negócio para nossa época, nosso pensamento ocidental, nosso pensamento aí greco-romano e tudo mais. Mas, assim, em linhas gerais, o que Israel está pedindo aqui é literalmente o que nós temos hoje. Aí eu vou colocar no nosso contexto aqui, contexto de Brasil, literalmente o que nós temos, tá? E aí tem até algumas pessoas que falam: mas aqui no Brasil não tem monarquia e tal. Então, a gente não tem uma monarquia absolutista, como a gente já teve até... vamos arredondar as contas aí, século, aqui no Brasil, especificamente no Brasil, 1820, 1822, né? Depois a gente teve, a partir de 1824, a gente teve uma monarquia aqui no Brasil, mas foi uma monarquia parlamentarista,
constitucional, né, que é bem diferente de uma monarquia absolutista, como dos Napoleão, dos outros reis ali da França e tudo mais. É diferente, acaba sendo diferente. Mas o que Israel está pedindo aqui é o que nós temos hoje sob a República Federativa. É literalmente o que nós temos hoje. Então, por quê? Porque a definição de Estado não muda muito, mesmo a gente fazendo o anacronismo de hoje em dia, na época de Israel. Em termos práticos, não muda muita coisa. Né? Então a gente Em tem tempos que assim, que quem produz tem que financiar quem não que produz, né? financiar quem não produz. Não. Isso, Não dá. Né? Então a isso gente tem permanece aí. igual, né? Permanece igual. E a gente tem ainda o imposto obrigatório, que é o que está escrito aqui no texto, que Sim. é, vamos dizer assim, vamos até dar uma exagerada no texto, é quase que uma maldição em cima de Israel. O imposto obrigatório está aqui, está escrito no texto, não estou inventando. Está escrito no texto que vai tomar a terra, vai tomar as vinhas. Isso é a produção econômica de Israel. Vai tomar. Aí hoje em dia a gente não diz tomar, a gente diz imposto, tem aquele contribuição. A Contribuição. gente faz uma contribuição. Contribuição. Pois é. Lembra da frase do Milor Fernandes? Que como é que é? Primeiro me tomaram tudo, depois me chamaram contribuinte. Contribuinte. Nossa, O cara, quando eu Milor tinha umas sacadas leio. geniais, assim. O Milor é muito legal. E como eu já mencionei aqui em outros momentos, eu tô agora entrando no momento que a gente está gravando esse podcast, eu estou entrando no segundo semestre de economia. Então eu tenho que ler, assim, por ossos do ofício, eu tenho que ler muita coisa de economia, de direito e tudo mais. E aí quando eu vejo ali a parte tributária, e tal, o contribuinte, assim, o negócio é tão bonito que eu fico olhando assim, poxa, contribuinte, esse cara é legal, né? Esse cara é legal. Pois é, mas o que o contribuinte passa para contribuir não é nada legal, não tem nada bom ali de E é contribuição, né? interessante que é um contribuinte que não pode optar por não contribuir, né? Porque É, tem assim, um você leve pode não detalhe, né? contribuir, você pode contribuir este mês e o mês que vem não pode contribuir? Não, não tem essa opção, né? Então, aí fica as nossas jabuticabas, e aí a gente gosta de falar de jabuticaba brasileira, mas não, isso aí é jabuticaba estatista, tá? Não tem como Sim, não. escapar disso, viu? E aí, tá, essa é a parte da previsão, né? A gente comentou bastante isso no outro episódio sobre Saul. E aí entra já em primeiro Samuel 10, só contextualizando bem rápido, né? Saul entra como o primeiro rei de Israel e tudo mais, e vai. Aí Deus falou, tá, o povo de Israel é o povo de Deus, né, escolhido e tudo mais, tem toda a narrativa do Antigo Testamento com relação a isso, o envio do Messias prometido lá na época de Abraão, então continua, tá, apesar dos pesares, como a gente diz na teologia, né, na parte da aliança de Deus com o seu povo, né, Deus sempre está ali cumprindo a parte da aliança, né, parte da aliança, apesar do ser humano. Ok, então vamos deixar a coisa rolar. E aí a gente então temos Samuel e tudo, e Deus fala, tá bom, vamos tentar, né? Vamos tentar ir por aí, né? Pois é, só que aí já começa, e aí a gente vai dar uma arredondada boa em todos os reis, em toda a monarquia de Israel, mais ou menos dentro desse comentário. Aliás, que eu vou fazer aqui. Todos os reis acabam caindo em relação ao que Deus tinha mandado fazer ou da vontade de Deus e tudo mais. Exemplo, pegando no primeiro. E aí vai aquele negócio, né? Tem muita gente que fala, mas não dá para você fazer esse tipo de conclusão. Não dá para fazer esse tipo de conclusão que eu vou fazer agora, mas ela é exatamente isso se a gente olhar para o texto bíblico. O primeiro rei de Israel fez besteira e deu tudo errado. Você acha que os outros não dariam errados? Deram errado. Eu estou falando a nível governamental, a nível estatal, Sim. tá? Não a nível vamos dizer assim, de promessa de Deus, de guardar o seu povo e tudo mais. Não nesse nível. Estou indo agora para o nível mais político da coisa. O primeiro já deu errado. 1 Samuel capítulo 10, por exemplo, a gente tem um evento que é o seguinte, tá? A gente tem um evento lá
de Saul sendo escolhido e tudo. E aí, nesse evento aqui, Samuel junta o povo lá na região de Mispá, e aí fala, ó, e disse Samuel aos filhos de Israel, assim disse o Senhor, o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiu, mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus. Isso aqui é na coração de Saul, voltando um pouquinho. Uhum. Que vos livrou de todos os males e trabalhos, e lhe tendes falado, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos, segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tornou-se a Benjamim. E aí, no restante, né, justamente no restante do texto, vamos dizer assim, não é a eleição, é a coroação de Saul. A coroação de Saul, nesse texto de 1 Samuel 10. E aqui o ponto que eu estou enfatizando é justamente esse versículo 19. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus. Ou seja, na coroação de Saul, podemos chamar assim, porque lá não era coroação, era ungir o rei, né? Uhum. Tinha esse evento de ungir o rei. Já falou, olha, vocês rejeitaram, tá aqui, agora o rei, que vocês pediram. E aí, no capítulo 13, é que vai ter o evento, deixa eu só confirmar aqui, no capítulo 13, já estava no segundo ano do reinado de Saul. Aí teve lá guerras e tudo mais, como sempre ocorre, né, no meio de estado, engraçado, só tem guerra, né? Então, estamos no ano de 2022 e a gente só tem guerra e a coisa só está aumentando, até este momento, né? Vai que amanhã a paz mundial é colocada no mundo, né? então a gente tem aqui no capítulo 13 de 1 Samuel, justamente esses eventos de guerras e tudo mais. Saul está no segundo ano, só passou um ano, tá no segundo ano, e aí tem um evento que tem ali, e aí tinha o seguinte, só para contextualizar para quem não conhece o texto bíblico e tudo mais, ainda mais nessa época aqui, o que acontecia? Principalmente na época dos reis, tá? Aqui a gente tá falando do primeiro rei, mas isso é um costume de todos os reis, inclusive futuros. Antes de sair para a guerra, o rei consultava a Deus sobre o evento da batalha, né? Se deveria batalhar ou não, guerrear ou não. A gente teve casos futuros, esse aqui de saúde, Deus falou, nessa batalha não vai. Aí o rei não ia, tinha outras batalhas, nessa batalha você não vai, o rei ia. Aí você sabe o resultado, né? Só dava merda, literalmente isso, dava errado. Sim. Nesse aqui, no primeiro rei, no segundo ano, não dava pra esperar um pouquinho não, Saul? Aí teve uma batalha entre Israel e o povo, e aí o Saul fez a consulta a Deus certinho. E essa consulta tinha diversas formas de fazer, né? Então você consultava a Deus através de um profeta, como era o caso de Saul, né? Ou de algum outro escola de profetas, como é no caso depois do período de Acabe e tudo mais. Mas você sempre tinha os profetas ali na corte, né? No caso aqui a gente ainda tem Samuel. E aí consultava a Deus, e o resultado, a resposta era justamente em o sacerdote, que era Samuel era sacerdote. Ele juntava os ofícios sacerdote e juiz já não tinha mais, que tinha acabado, e profeta, né? Então ele tinha 3 funções. E aí ele ia fazer um sacrifício, se fazia um sacrifício ali, que o rei pedia, e aí você tinha a resposta, né? Através do sacerdote, né? Do sacerdote e do profeta. Porque o sacerdote, ele tinha duas pedras chamadas de Urim e Tumim. A Bíblia não deixa claro como é que isso acontecia, mas era a forma do povo, ou no caso do rei aqui, consultar a Deus. E aí quem dava a resposta era o sacerdote através dessas 2 pedras. Tinha lá algum tipo de procedimento que a Bíblia não deixa claro. Então tinha que fazer isso. Saul vai lá, vai consultar a Deus através do profeta, o profeta tem que vir, tem que fazer um sacrifício, vai fazer a consulta e tudo mais, tem que esperar o resultado, e aí, qual que é o resultado? O resultado é o seguinte, depois do sacrifício, vem a resposta, ou seja, Deus absolve, recebe o sacrifício, tá ok, pode ir para a batalha. Saul fez certinho, chamou, chegou e cadê o profeta? Ou o sacerdote, que era a mesma pessoa, Samuel?
E o Samuel atrasou. Sabe-se lá por quê? Olhando dentro do texto, não, o texto não é explícito, mas a gente dá para inferir que isso era até uma forma de. Era uma ação de Deus ali no meio, tá? Olhando assim, na história de uma forma geral, dentro do texto bíblico. Era uma ação de Deus, de Samuel não ir dentro do prazo que, seja lá qual for, era prazo de Saul, e não prazo de Deus de Samuel. Final das contas, né? A gente tem aí no versículo 1 Samuel 13, versículo 8. O Saul esperou por muito tempo, né? E o Samuel não chegou. Aí não vê o que ele fez? Versículo 9. Traz o holocausto aqui e tudo mais, e eu vou fazer essa função. Mas ele não poderia fazer? Não. Esse é o ponto. O Estado usurpando, né, funções, né, que não... De novo! Podemos pensar nesse aspecto, assim, né, porque era bem explícita a ordem, né, que só os sacerdotes poderiam oferecer o holocausto, né, só o sacerdote ou o profeta, aqui no caso, como Samuel como Samuel. E Saul, claro, aqui como representante lá do Estado, tenta usurpar. Função, né? Função dele. E a lei era explícita, né? Sim. E a lei era explícita dizendo, olha, quem vai fazer sacrifício é só sacerdote. O sacerdote é da tribo de Levi. Levi a gente tem um monte de gente, incluindo os sacerdotes. Mas nem todo levita era sacerdote. A gente tinha vários levitas que não eram sacerdotes. E assim, os levitas que não eram sacerdotes não poderiam fazer sacrifício. Era só sacerdote. Ou seja, aí aparece um camarada, se não me engano, Saul é da tribo de Benjamim, que não era da tribo de Levi, era Benjamim, não era da tribo de Levi, e era simplesmente o chefe do estado que nós temos ali, e ele fala, não, eu vou fazer. Cara, não dá. E assim, agora pensando de forma política, aqui é claro, eu nunca deixei isso explícito, tá? Mas quando a gente fala de política, não é o que é feito no Brasil em 2022, não. Isso aqui é politicagem, qualquer outro tema. O político que a gente está falando aqui é dentro da ciência política mesmo em si, tá? De uma forma bastante anacrônica, mas nesse contexto que a gente está falando. Olhando estritamente numa questão política aqui, é a usurpação do Estado. Literalmente está escrito no texto, 1 Samuel 13, versículo 8 e 9. O Estado, quem é o Estado aqui no caso de Samuel? É o que a gente poderia chamar anacronicamente, se bem que acaba que a definição bate, que é o rei absolutista, igual Luís XVI, se eu não me engano, ele até usava essa expressão, o Estado sou eu. Literalmente isso. Quem é o Estado aqui? O Estado é o rei. Usurpação do Estado. Tá? Ele tá fazendo isso aqui de novo, né? Ou tá começando a fazer isso, porque isso vai ser uma constância. Tá? Vai ser uma constância dentro. E aí eu tô arredondando aqui em toda a monarquia. Não só a questão do sacrifício, tá? Mas a questão de uma forma geral. Por exemplo, na questão de consulta a Deus, né? Que se consultava o profeta em momentos posteriores, né? A gente consulta o profeta para ir para a guerra. Aí o profeta é contra a minha vontade. A vontade de quem? Do Estado, do rei. O que a gente faz? O profeta vai obedecer ao que o profeta não, o rei vai obedecer o que o profeta disse. Vamos trocar o profeta. O que está acontecendo no Brasil hoje, né? Não, tá dando errado, a gente troca o outro. E isso a gente teve demais. E assim, não é só uma questão de troca, não. O profeta disse isso, não me agradou. Não, troca e mata. Troca e mata. Eu tô falando de texto bíblico, não tô falando de Brasil, não, tá? E o paralelo com o Brasil não é mera coincidência, tá? Porque no Brasil também, ao longo da história do Brasil, tá? Se aconteceu bastante isso. Não vou nem citar os casos aqui, porque eu não quero ser preso aí pelas instâncias superiores, mas a gente tem na história do Brasil literalmente isso. Troca e acaba com a vida do cara. Exemplo, Elias. Elias só não morreu porque Deus falou, você não vai morrer não. E aí tem até um outro texto lá quando Elias, os profetas de Baal, né? E aí Elias literalmente sai fugido e tal, e aí Deus fala não, Elias, eu não deixei só você não, eu ainda separei outros profetas, tá? Eu separei um monte de outros profetas, porque Acabe estava fazendo literalmente isso, ele ia fazer consulta a Deus,
vamos dizer assim, certinho, entre aspas, né? O profeta era contra, ele passava a faca. E só tinha profeta de bem com o rei, né? Ah, ele E queria queria ouvir só o que lhe agradava, né? só que ele agradava. O que lhe agradava. E como se fosse ter é, como se fosse poder mudar a realidade, né? Como se, do que ia acontecer, né? O que acontece. E a gente tem. E assim, eu poderia passar aqui o resto do episódio falando de outros casos, Sim. de, né, com os outros reis que vieram depois. A gente tem o caso, por exemplo, de Jeremias. Pô, Jeremias tem aquele livro grande contando algumas coisas históricas e as partes proféticas de Jeremias e tudo mais, justamente porque ali a gente tem um rei que não quer ouvir a voz de Deus através desse profeta. Eu quero ouvir daquele ali. Esse aqui não. Esse aqui ele sempre vai contra tudo que eu quero. Ah, então eu não quero esse profeta. Mas como assim? Não faz sentido, né? Então a gente tem aí eu estou arredondando em toda a história de Israel, essa usurpação que o Estado está fazendo em relação à relação com Deus. Porque ali, em toda a história de Israel, a gente tem uma lei, que é uma lei religiosa, você tem os ritos, você tem a forma como isso Sim. tem que ser feita, mas também é uma lei civil. A gente não tem duas leis, a gente só tem uma, é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E aí, continuando dentro da história de Saul, né, a gente tem um caso, por exemplo, é, por causa desse evento, só fechando esse ponto aí do sacrifício, né? Aí Samuel chega, né? Porque Samuel estava chegando e acabou chegando, e aí vira lá pro Saul e fala: o que que você fez, cara? O que que você fez? Não era para ter feito isso, não é o Estado que faz sacrifício, é o profeta. E aí, até no versículo 13, né? 1 Samuel 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Uma questão de linhagem sacerdotal, uma linhagem messiânica, né? Olha, Deus até poderia ter te colocado como rei definitivo, mas não dá. O cara tava no segundo ano. No segundo ano já estava fazendo isso, né? E aí o versículo 14: porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Em outras palavras, continua aí como está do tampão, tá? Mas esquece, Deus te rejeitou. E aí no texto em 1 Samuel, capítulo 15, lá 15, no né? versículo 26, eu acho. 26. Aí tem um outro evento ali que acontece e tudo mais, e aí Samuel vai e fala para Saul: eu não quero conversa contigo. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então, assim, tá rejeitado, tá fora, tá? Tá fora. Por quê? Porque, de novo, Saul vai fazer coisas contrárias à lei, né? A lei, que lei? Só tinha uma lei, tá? Só tinha uma lei, Israel. Vai contra de novo. Aí a gente tem aqueles casos, né, que falando de Israel e não de Brasil, né, que você tem descumprimento da lei. O que acontece com o chefe de Estado? Nada. Então, aí agora indo no Brasil de hoje em dia, o que acontece? Não, Também nada, né? a lei serve só para alguns, né? Só serve para alguns e não serve para todos, tá? Para todos. Principalmente ela não serve para quem a interpreta. Bom, se o Sim. cara que interpreta a lei diz como é que a lei tem que ser feita, obviamente para ele não é, porque ele sempre vai achar uma interpretação que não cabe a ele. Não tô falando de Brasil, tá? Não tô falando de Brasil, não, tá? Que fique bem claro, não coloque Polícia Federal aqui na porta da minha casa. Não tô falando de Brasil, não, eu tô falando de texto bíblico, Nós tá? estamos, nós estamos na antiguidade, né? Estamos na antiguidade, tá? Então. Ah, E aí, e aí finalizando essa parte de Saul, já caminhando pro final do podcast, só para fazer esse resumo,
1 Samuel, capítulo 16, o primeiro versículo, o Samuel dá uma ideia, dá a entender que Samuel já tá velhinho ali e tal, dá uma certa ideia de que Samuel tá ainda tentando ver se o Saul pega no tranco, né? E aí o primeiro versículo fala, ó, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó? Isso, eu estou usando a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, tá? Para quem interpretou que versão que é essa, Almeida Corrigida Fiel em português. É uma Bíblia boa, eu gosto dessa tradução dela, é bem feita nos seus, a Sim. sua tradução dos originais. Então disse o Senhor Samuel, até quando terás dó de Saul? Assim, tá bem explícito no português, a dó. Você tá tendo dó de Saul. Você vai ter dó de Saul até quando? Havendo eu rejeitado. Deus tá falando isso na cara de Saul, de Samuel. Eu falei, ó, Samuel, você tá com dó de Saul, mas eu já o rejeitei, para que não reine sobre Israel. Não é que rejeitou a pessoa de Saul porque ele não cumpriu a lei. Não, rejeitou como rei. Rejeitou como rei. E aí o restante do texto é: enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Ou seja, ô Samuel, você tá com dó de Saul, né? Pois é, vai ter dó de Saul até quando? Eu já rejeitei Saul como rei de Israel. Agora o negócio é o seguinte: eu não quero ele como rei. Faz aí esse encher, só para quem estiver ouvindo, como assim chifre de azeite e tudo mais, porque era por unção. Então o sacerdote, no caso aqui Samuel, ele juntava uma vasilha, esse chifre de azeite, colocava azeite e a coroação do rei era unção, ou seja, derramar azeite na cabeça do próximo rei, tá? Essa é a ideia. Tá, mas não tinha um rei ali, já vai ungir outro? Então, quem tá mandando é Deus, né? Tem esse pequeno grande detalhe, né? Sim, né? Tem essa questão que, no caso, claro, como Saul não respeitou os preceitos de Deus, né? Foi rejeitado e Foi é, rejeitado. vamos ter a unção de Davi, né? E aí a gente tem a coroação de Davi, que aí sim, aí Davi é o primeiro oficial de Deus, rei em Israel, tá? E aí começa a linhagem real, que é o que a gente chama de linhagem davídica, né? E aí justamente começa com Davi. Porque esse sim, esse é o rei. Bom, dado vamos dizer assim, dado ao caos que estava em termos estatais em Israel, o que que dá para fazer? Dá para dar uma melhorada aqui, né? Vamos pensar numa ótica humana, olhando para o que Deus está fazendo na sociedade. Dá para fazer isso aqui. E aí entra Davi, né? Aí tem Davi e aí as linhagens sucessoras, né? Aí já são mais, vamos dizer assim, mais certinhas, entre aspas, né? Que aí você tem um rei, aí o próximo rei vai ser o filho desse primeiro rei, e assim vai indo. E isso vai indo até chegar em Roboão, né? Então a gente tem Davi, depois nós temos Salomão, talvez um dos reis mais ouvidos e mais conhecidos aí de Israel, né? E aqui, para quem sabe alguma coisinha mais Salomão de construiu o teologia, templo, né? Desculpa. isso, Salomão que construiu o templo, né, que a gente chama até Templo de Salomão, pois é, foi esse rei de Israel. E aqui nessa época a gente ainda não tem um reino dividido, tá? Que é o que a gente fala de reino dividido. Porque o reino dividido vai acontecer o quê? Mais, não é, de novo, não é Brasil, é Israel, né? A gente tem mais uma crise política em Israel, que é o quê? Nós temos Davi, Salomão, o próximo rei depois de Davi é Roboão, né, o filho de Salomão. E o Roboão, aí a gente entra no texto de primeiro Reis, já saímos dos textos de Samuel, agora a gente está no primeiro livro de Reis, capítulo 12. E ali, o que acontece? Só para contextualizar. O povo chega ao rei e fala: olha, o Salomão era um rei meio pesado sobre nós. Pesado em quê? Aí você vai ler o texto, pesado em quê? Em servidão, meio que. É claro que não é a mesma definição que a gente usaria hoje, tá? Mas é uma outra definição de quase que uma escravidão,
né? Não é bem escravidão, mas é mais uma questão de servidão. Vamos ficar só com a palavra servidão para não dar confusão. Então, o Israel tinha uma dura servidão do Estado em cima deles. As melhores terras estavam na mão do rei, as melhores vinhas. Pois é, então, era isso que Deus tinha falado lá atrás, né? E estava acontecendo literalmente, o rei tomava de conta, né? E o Estado, na época de Salomão, era gigantesco, riquíssimo. Só que para se manter um Estado gigantesco e riquíssimo como era o de Salomão, e todo mundo já ouviu falar das riquezas de Salomão, tributos, impostos, contribuições obrigatórias, né? Eram pesadas, né? Aí o povo chega para Roboão, dá uma aliviada pra gente. Dá uma aliviada pra gente. Aí Roboão, ao invés de se consultar a Deus, não, se consultou com outras pessoas. Se consultou com os anciãos, que é o que estava lá na lei, né? E aí depois se consultou com os jovens, né? O jovem daquela época é igual o jovem de hoje em dia, não tem experiência de vida, não tem conhecimento, não tem nada. E aí, resumindo a história, mais ainda, Roboão, ele veio ainda mais pesado em questão tributária, em questão de servidão em cima de Israel. Resumindo ainda mais a história, a gente tem o racha de Israel. Aí nós temos o que nós conhecemos como o Reino do Sul, que é as 10 tribos e meia, né? E aí a gente vai ter a linhagem de Israel. O Reino do Sul, não, o Reino do Norte, né? Tô confundindo. Reino do Norte, as 10 tribos e meia. E depois a gente tem o Reino do Sul, que é o resto das tribos de Israel. Judá, que vai estar no Reino do Sul, o Reino de Judá. Roboão continua sendo rei no Reino de Judá, e no racha, Jeroboão se torna o rei em Israel. E qual é a causa disso, né? Olhando na perspectiva puramente política, é justamente o peso, a servidão do Estado em cima do povo. Você tem racha. Você simplesmente rachou a nação inteira, né? É a parte lá de 1 Samuel, do capítulo 8, lá do verso 10 para frente, expandida, né? Assim, as conclusões naturais. O abuso expandido, assim, né, sobre carga tributária, vamos dizer assim, sendo anacrônico, né? Usando esse termo, mas de recolher o melhor da vinha, o melhor da vinha, o melhor dos moços, o melhor da terra. Então, assim, na época de Salomão já era pesado, Roboão veio e aí tem até uma expressão, só para vocês terem uma ideia dessa expressão, que é o seguinte, tá lá no versículo, cadê? Versículo 16 do dedo mindinho, aqui, versículo 10. Versículo 10. Aí a resposta do povo, a resposta de Roboão ao povo é o seguinte, meu dedo mínimo, o minjim que a gente chama, né, é mais grosso do que os lombos de meu pai. Em outras palavras, a carga do meu pai era pesada? De Salomão? Era. Então, aquilo lá é só meu dedo midinho, tá? Imagine o que eu vou fazer de mais pesado. É o que nós temos de Estado, e aí em termos bíblicos, tá? É literalmente isso, tá? E aí o versículo 11 ele é mais explícito ainda, né? Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, era pesado? Era pesado. Ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, a parte da servidão? Então, porém eu vos castigarei com escorpiões. Em outras palavras, esse jogo de expressão aqui que a gente não tem muito em português, essa de eu vou castigar com açoites e castigar com escorpiões, esse jogo de palavra, em outras palavras é o seguinte, olha, você vai chegar num estado de sofrimento perto de você desfalecer, porque o escorpião aqui no caso é igual a picada de escorpião, tem pessoas que conseguem sobreviver e tudo mais, que é o veneno, ele dá uma paralisia, o veneno do escorpião ele pega no sistema nervoso central, né? Então paralisa, você fica ali desfalecendo, tem muitas pessoas que falecem. Essa é a ideia aqui do texto. Eu vou subjugar, eu vou castigar vocês com escorpião, porque vocês vão chegar até o ponto de quase desfalecer. Essa é a ideia do texto. De novo, não é Estado brasileiro, tá? É Israel. Cara, é incrível, tá? Então, esse era a temática, né? E assim, só para finalizar, porque no próximo podcast a gente já vai
avançar um pouquinho mais, aí no próximo a gente já vai começar com o Novo Testamento. Por quê? Mas já no Novo Testamento? Pois é, porque esse vai e vem de Estado aqui é assim, é, é a gente falar a mesma coisa que a gente já está falando aqui no resto do Antigo Testamento. Sim, Literalmente, tá? vai permanecer esse sistema assim até cair, né? Até lá, Malaquias, lá, né? Quando chegam. Até Malaquias, né? E aí a gente vai ter isso, os reinos do norte, né? A gente vai ter uma troca de descendências de Israel e a gente nunca vai ter uma linhagem direta, né? No reino do norte, né? Das, Do das, das norte. tribos. No reino do sul a gente vai ter uma única linhagem, né? Que vai chegar até Jesus. Mas assim, em questão de monarquia, em questão de Estado, vai se acabar. Vai se acabar ali no ano de 500, na verdade foram 3 cativeiros que a gente teve no Reino do Sul. No Reino do Norte se acabou completamente em Sim. 622 a.C., Caiu o né, primeiro, né? A Babilônia que foi conquista o primeiro primeiro. ali. Não, a Babilônia foi no sul. A gente tem Ah, é. a Síria no Reino do Norte. Síria. Isso, é. A Tá Síria, certo. que simplesmente acabou com Israel em 622. Aí, uns 100 anos depois, em 610, 600 antes de Cristo, aí a gente tem 3 cativeiros, que é o cativeiro babilônico. E aí se acaba, vamos dizer assim, o Estado independente de Israel, né? E aí a Sim. gente vai ter ali um período interbíblico, né? Que vai ter o Estado ali, na realidade, o que nós vamos ter ali no final de Malaquias, que é de história de Esdras e Neemias, a gente vai ter o Estado dos impérios, né? A gente até comenta um pouquinho Uhum. aqui dos impérios. Então, a gente vai ter o primeiro babilônico, depois o persa, depois o grego, por último o romano, que vai entrar até dentro do Novo Testamento, né? E aí é Essa. justamente esse ponto aí que a gente vai comentar no próximo episódio sobre Uhum. o Estado de Israel sobre o Estado romano no Novo Testamento, né? Isso é que a gente vai comentar no próximo episódio, né? Sim, que tem essa questão toda, eles tentando se livrar aí do jugo romano, né? Do jugo romano. Do jugo. Ah, E a gente não vai ter Israel livre mais até, vamos dizer assim, como Estado independente, vamos fazer esse anacronismo aí, até agora recente, 1948, né? Que a gente sim. tenha o reconhecimento do Estado de Israel. Bom, então era isso que a gente Sim. tinha para tratar um pouquinho aí sobre a questão da monarquia de Israel. Na realidade, dentro da perspectiva que a gente está trabalhando aqui, né, dentro do ponto de partida que a gente está trabalhando aqui, é a questão de Estado que não dá certo. E aí você pode estar até perguntando, poxa, mas isso não é um podcast entre economia e teologia? Então, você tem que entender como é que funciona a parte econômica do povo, né? E aí a parte teológica é isso, então a parte econômica, resumindo em uma frase, é o seguinte: o Estado faz a bagaceira toda, o povo paga como Paga sempre, contribuinte. né? E paga sempre, né? Paga sempre, né? Nunca a gente vai Contribui. conseguir se livrar disso, né? Então, assim, dentro do texto bíblico a gente não tem. E aí, no próximo episódio, a gente vai comentar um pouquinho aí Os sobre únicos que reparam, no caso, que indenizam o dano causado pelo Estado são os próprios, as próprias vítimas do as próprias estrago, né? vítimas. Porque só se aumenta a contribuição, né? Nunca Aumenta a contribuição e não tem retorno. só se aumenta a contribuição, né? É, Tivemos um problema administrativo aqui, fizemos um rombo na um economia. rombo. Então, lamento, vocês vão ter que pagar mais. De novo, tá? É Israel, tá? Não é Brasil. É, Apesar de que o Brasil faz a mesma coisa. É incrível, é muito interessante isso. Bom, então é isso, até. senhores. Não, não, desculpa, é que eu só lembrei agora, até me lembrei de uma frase do Thomas Sowell, né? Não vou lembrar agora exatamente, mas o cerne dela é, por exemplo, não é uma maneira muito inteligente de deixar a administração, no caso, né, para pessoas que não pagam pelas consequências, né, deixar, né, decidirem. Vou ter que achar essa citação para citar ela correta, mas ele coloca basicamente isso, que não é inteligente deixar que pessoas as pessoas governarem deixar governarem pessoas que não pagam pelas Não paga consequências dos pelas seus atos, né? consequências. Porque
Porque esse negócio assim, alguém fez um rombo na economia, E quem tá tudo paga bem. é o próprio contribuinte, que já foi lesado pelo. Ah, É, é incrível. O Sowell, o Thomas Sowell é muito bom, é muito bom nessa parte. Ele tem umas tiradas assim que você fala, tá, é literalmente isso que acontece, né? Ele tira as coisas da própria realidade, cara. É incrível, é. Vou ter que achar essa muito citação legal. para a gente deixar depois aí como abaixo do Legal. É bom da podcast, gente. aí, porque eu não lembro agora. Eu lembro dela, lembro do conteúdo, assim, mas vamos dizer, não lembro ela literalmente. Na parte dele. Mas o Thomas Sowell aí, pra quem estiver ouvindo aí, leia tudo dele que tem em português. É pouca coisa, sim, mas pode ler tudo dele aqui em português, que ele é É muito bom, muito tá? A bom. gente, a gente recomenda bastante sobre ele aí. Bom, então era isso. Você tem mais algum ponto, Thiago? Você É. quer Não, creio destacar? que era isso mesmo, essa parte assim de encerrar aí a monarquia, né? Parte da Um tema. monarquia. Bom, então é isso, a gente fica por aqui, aí no próximo episódio a gente continua. Não vamos continuar em Israel, né? Porque Israel já não existe mais nesse contexto político, tá? Né? Dentro desse contexto que a gente vai começar a trabalhar no próximo episódio do Novo Testamento. Israel não existe mais como Estado independente ou qualquer coisa disso independente, tá? Aí a gente vai ver as consequências, a não existência praticamente. E aí a gente vai ver um pouquinho mais de teologia, agora já no Novo Testamento, a parte do Estado, tá? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Até a próxima. E se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar no Spotify com 5 estrelas ou deixar o seu like no YouTube, caso você esteja ouvindo por aí. E também não deixe de ativar as notificações para você ficar por dentro dos próximos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Até a próxima.